Velha metida, é isso que você merece. A voz de Sara cortou o ar do jantar. Ela cuspiu no meu prato. Meu filho, Daniel, apenas sussurrou: Mãe, não faz escândalo. Todos na mesa me olhavam. Eu sorri, calmamente. Limpei meu rosto com o guardanapo de linho. Peguei meu celular e enviei uma única mensagem. Na manhã seguinte, um oficial de justiça chegou à porta deles com um envelope selado. Quando Sara viu o que estava dentro, seu sorriso arrogante desapareceu e seu rosto ficou pálido como cera. Ela não fazia a menor ideia do que estava prestes a acontecer. O silêncio na sala de jantar era pesado, quebrado apenas pelo som quase imperceptível dos talheres de Ashley pousando no prato. Sara me encarava com um ar de triunfo, um brilho de desprezo em seus olhos, esperando por uma explosão, por lágrimas, por qualquer coisa que a validasse. Meu filho, Daniel, não conseguia me olhar. Seus olhos estavam fixos em seu prato, o rosto vermelho de uma vergonha fraca e inútil. O cheiro da comida cara, que meu dinheiro havia comprado, de repente parecia rançoso. Eu olhei ao redor daquela sala, para os móveis luxuosos e as cortinas de seda, cada item um tijolo na casa que construí para eles e da qual estava sendo expulsa. Eles viam uma velha frágil. Mal sabiam eles que uma contadora nunca esquece os números, nem as dívidas. Aquele cuspe não foi um insulto, foi um recibo. Eles achavam que a humilhação pública era o fim da linha para mim. Sara recostou-se na cadeira, compartilhando um olhar cúmplice com a filha, Ashley. Elas pensavam que tinham vencido. Me diga de qual cidade você está ouvindo. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, se inscreva. O que elas não entendiam é que a força de uma pessoa não está no volume da sua voz, mas na solidez de suas fundações. E as minhas, eu construí com meu falecido marido, Alex, em rocha pura. Aquele jantar não era o fim. Era apenas a autorização final que eu precisava. A arrogância deles os cegou para o fato de que cada centavo que eles desfrutavam tinha uma origem, um rastro, um contrato. Eles me subestimaram de forma fatal. Eles nunca se perguntaram por que uma contadora aposentada insistiria em documentar cada presente. Eu me levantei da mesa. Minha espinha estava reta, minhas mãos não tremiam. Com licença, eu disse, com a voz firme e clara, não para eles, mas para o ar. Daniel levantou a cabeça, um pânico repentino em seus olhos. Mãe, onde você vai? Sente-se, vamos conversar. Ignorei-o completamente. Caminhei para fora da sala de jantar, peguei minha bolsa no aparador e fui em direção à porta da frente. Não olhei para trás. Do lado de fora, o ar frio da noite foi um alívio. Parei sob a luz da varanda, abri meu celular e li a mensagem que havia enviado. Executem o plano. Um único toque na tela confirmou o envio. O som do clique foi quase inaudível, mas para mim soou como o início de uma avalanche. Eu estava no controle total. Para entender como chegamos a este ponto, a este ato de crueldade calculado em uma sala de jantar, você precisa saber que isso não aconteceu da noite para o dia. Isso foi construído lentamente, ao longo de anos de sacrifícios que fiz com o coração aberto e que foram recebidos com um apetite insaciável. Começou com amor, com o desejo de ver meu único filho feliz e seguro. Dei a eles tudo o que eu tinha, e mais um pouco. Vendi minha casa, minhas joias, adiei minha aposentadoria. Cada sacrifício que eu via como um ato de amor, eles viam como uma obrigação. Eles se acostumaram a pegar sem nunca pensar no custo. Eles esqueceram uma lição fundamental que aprendi em 40 anos como contadora. Toda conta, eventualmente, precisa ser paga. E a deles estava vencida há muito tempo. Minha história não começou naquela sala de jantar luxuosa, com o cheiro de comida cara e traição. Ela começou em uma casa pequena e simples, onde o chão de madeira rangia, e o cheiro era de pão assando e graxa de fábrica. Meus pais eram operários. Eles não tinham muito dinheiro, mas possuíam uma riqueza que não se pode contar. Dignidade. Meu pai chegava em casa todos os dias com as mãos sujas de óleo, mas com a cabeça erguida. Minha mãe transformava nosso pouco em fartura, com uma habilidade que parecia mágica. Eles me ensinaram que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Eles me ensinaram que a honestidade é a única moeda que nunca perde o valor. Essa foi a minha primeira lição, e a mais importante de todas.
Crescer daquele jeito te ensina a ser forte de uma maneira silenciosa. Não havia espaço para birras ou reclamações. Se você queria algo, você trabalhava para conseguir. Se algo quebrava, você aprendia a consertar. Vi meus pais enfrentarem dificuldades, greves e a incerteza do fim do mês, mas nunca os vi desistirem. Essa resiliência se infiltrou em mim, tornou-se parte do meu DNA. Aprendi a observar, a ouvir mais do que falar e a entender que os problemas não se resolvem com gritos, mas com planejamento e paciência. Eles me deram uma espinha dorsal de aço, forjada no trabalho duro e no respeito próprio. Essa força não era para ser exibida, mas para garantir que, não importava a tempestade, eu permaneceria de pé. Eles não faziam ideia de com quem estavam lidando. É por isso que a cena daquele jantar não me quebrou. Eles viram uma senhora idosa, quieta e vulnerável. O que eles não conseguiram ver foram as décadas de disciplina que me moldaram. Eles não viram a filha de operários que aprendeu a transformar escassez em abundância, silêncio em estratégia. Minha origem humilde não era uma fraqueza a ser explorada, era minha arma secreta. Era a base sólida sobre a qual construí toda a minha vida. Uma fundação que eles, com seus castelos de areia, nunca poderiam compreender. E foi essa mesma disciplina que me guiou para a minha profissão. O lugar onde a ordem e a lógica sempre prevalecem. O lugar onde os números nunca mentem. Eles deveriam ter pensado nisso. Eu me tornei contadora. Passei 40 anos da minha vida em meio a livros-razão, balanços e declarações fiscais. Para muitos, parece um trabalho monótono, uma sucessão interminável de números e regras. Mas para mim, era como ler a história secreta do mundo. Cada número contava uma verdade. Uma despesa aqui, uma receita ali, tudo revelava um plano, uma ambição, uma fraqueza. Eu escolhi essa profissão porque ela não tem espaço para ambiguidades. 2 mais 2 sempre serão 4. Não há como argumentar contra a matemática. Em um mundo cheio de caos e emoções confusas, a clareza de um balanço patrimonial era meu santuário. Era um lugar onde tudo fazia sentido, onde cada ação tinha uma consequência mensurável. Meu trabalho me ensinou a lição mais valiosa de todas. Toda conta precisa ser fechada. Você não pode simplesmente ignorar um débito e esperar que ele desapareça. Ele cresce, acumula juros e uma hora ele vem cobrar. Essa filosofia se estendeu para a minha vida. Aprendi a ser meticulosa, a documentar tudo, não por desconfiança, mas pela necessidade de clareza. Meus colegas me respeitavam por minha precisão e minha capacidade de encontrar o que estava escondido nas entrelinhas dos números. Eles me chamavam de a cirurgiã, porque eu conseguia dissecar uma bagunça financeira e encontrar a origem do problema com precisão clínica. Essas habilidades, aprimoradas ao longo de 4 décadas, estavam adormecidas, mas não mortas. Eles as despertaram com aquele cuspe. Eu não era apenas uma contadora, eu era uma das melhores. Recebi prêmios, fui sócia da firma, ajudei a salvar empresas da falência e a expor fraudes que pareciam perfeitas. Mas minha maior conquista não estava em nenhum desses troféus. Estava na tranquilidade de saber que eu construí uma vida baseada na verdade e na ordem. E foi essa vida que compartilhei com o meu Alex. Conheci-o muito antes de me tornar sócia, quando eu ainda era apenas uma jovem contadora tentando encontrar meu lugar no mundo. Ele era a única pessoa cujo balanço eu não conseguia decifrar de imediato, e isso me fascinou. Ele era o caos mais lindo que eu já tinha encontrado. Nós nos conhecemos em uma festa de um amigo em comum. A música era alta, as pessoas riam e eu estava em um canto, observando, como sempre. Ele se aproximou com 2 copos na mão e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Você parece estar auditando a diversão de todo mundo, ele disse, me entregando um copo. Eu ri, pega de surpresa. Alguém precisa garantir que a alegria não seja um passivo no final da noite, respondi. Ele inclinou a cabeça, curioso. Eu diria que sou mais um ativo de longo prazo. O retorno sobre o investimento é excelente. Conversamos pelo resto da noite. Ele era engenheiro, um construtor. Ele criava coisas do nada, enquanto eu organizava o que já existia. Éramos opostos perfeitos. Aquele foi o começo de tudo. Nosso namoro foi uma dança entre sua espontaneidade e minha cautela.
Ele me ensinou a relaxar, a ver a beleza na imperfeição. Eu o ensinei a planejar para o futuro, a construir sobre bases sólidas. Ele me levava para caminhadas em montanhas sem trilha. Eu o fazia sentar para organizarmos nossas finanças para a aposentadoria. Ele via o mundo em possibilidades. Eu via o mundo em probabilidades. Juntos, éramos completos. Ele entendia minha necessidade de ordem e eu admirava sua capacidade de sonhar. O amor dele era o único item em minha vida que eu nunca precisei colocar em uma planilha, porque seu valor era imensurável. Quando Alex me pediu em casamento, não foi com um gesto grandioso ou um anel caro. Estávamos sentados em nossa varanda, olhando para o jardim que havíamos plantado juntos. Ele simplesmente se virou para mim e disse: "Eu quero construir o resto da minha vida com você, Morgan. Você é a única fundação que eu preciso." Naquele momento, eu soube. Ele não era um risco, ele era a certeza. Ele era o meu lar. Casar com Alex foi a decisão mais fácil e mais inteligente que já tomei. Ele se tornou meu parceiro em tudo, meu confidente, o pai do meu filho. Ele era o coração da nossa família, enquanto eu era a espinha dorsal. Juntos, éramos inabaláveis. Construímos nossa vida lentamente, com cuidado e muito amor. Compramos uma casa modesta que transformamos em um lar com nossas próprias mãos. Ele construiu as prateleiras, eu pintei as paredes. Cada canto daquela casa continha uma memória, uma risada, uma conversa tarde da noite. Era o nosso pequeno reino, seguro e cheio de calor. Não tínhamos luxos, mas tínhamos tudo o que importava, um ao outro e um futuro que parecia brilhante e sólido. Era uma vida simples, mas era nossa e era perfeita em sua simplicidade. Valorizávamos cada conquista porque sabíamos o esforço que ela custou. Então, nosso filho Daniel nasceu e nosso mundo se expandiu. A casa, que antes parecia tão grande, de repente se encheu de brinquedos, de risadas de criança, do som de pezinhos correndo pelo corredor. Alex era um pai maravilhoso, paciente e brincalhão. Ele ensinou Daniel a andar de bicicleta, a construir coisas com blocos de madeira. Eu o ensinei a ler, a ser organizado, a entender o valor do dinheiro. Nós éramos uma equipe, criando nosso filho com os mesmos valores que recebemos de nossos pais: trabalho duro, honestidade e, acima de tudo, respeito. Aqueles foram os anos mais felizes da minha vida. Lembro-me do nosso 25º aniversário de casamento. Estávamos naquele mesmo jardim, agora maduro e florescendo. Daniel já estava na faculdade. Alex tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro, havia um relógio de pulso masculino, simples e elegante. "Para todo o tempo que você me deu e todo o tempo que ainda teremos", ele disse, colocando-o em meu pulso, embora fosse grande demais. "É para você, Morgan, para te lembrar que nosso tempo juntos é o ativo mais valioso que temos." Eu nunca o tirei. Aquele relógio se tornou um símbolo de tudo o que construímos, um lembrete constante do nosso amor sólido e duradouro. 5 anos atrás, esse tempo acabou. Um acidente de carro. Uma ligação no meio da noite. O mundo parou de girar. O silêncio que se seguiu à morte de Alex foi a coisa mais barulhenta que já ouvi. A casa, antes cheia de sua risada e de seus projetos, tornou-se um eco de sua ausência. A dor era uma coisa física, um peso constante em meu peito que me impedia de respirar. Por meses, eu apenas existi, movendo-me através dos dias em uma névoa de luto. O tic-tac do relógio em meu pulso era o único som que me mantinha conectada à realidade, um lembrete de que o tempo, para mim, continuava a passar. Foi a voz de Alex, em minhas memórias, que me puxou de volta. Ele sempre dizia: "Construa suas fundações em rocha, não em areia. Ninguém pode tirar de você o que está bem alicerçado." Olhei ao redor para a vida que construímos. A casa, as economias, nosso filho. Ele estava certo. O luto era uma tempestade, mas minhas fundações eram fortes. Eu não podia desmoronar. Eu tinha que honrar o legado dele. Eu tinha que continuar construindo, mesmo que sozinha. Então, canalizei toda a minha energia e meu amor para a única parte dele que restava no mundo. Nosso filho, Daniel. Ele se tornou meu único foco, meu projeto, meu propósito. Foi por isso que eu não hesitei. Quando Daniel precisou de $120 mil para a universidade particular que Ashley insistia que ele frequentasse,
Eu usei todas as minhas economias e adiei minha aposentadoria por 5 anos. Quando eles quiseram um casamento de conto de fadas que custou $40.000, vendi as joias que herdei da minha mãe, as únicas coisas que me restavam dela. Eu o fiz com o coração feliz, acreditando que estava investindo na felicidade do meu filho, construindo para ele a mesma vida segura que tive com Alex. Cada sacrifício parecia um ato de amor, um tijolo a mais em sua fundação. O golpe final foi a casa. Eles queriam morar em um bairro nobre, em uma casa que estava muito além de suas posses. A entrada era de $250.000. Para conseguir esse dinheiro, vendi a casa onde vivi com Alex, o lugar onde criei meu filho, o santuário de todas as minhas memórias mais felizes. Mudei-me para um apartamento pequeno e entreguei o dinheiro a eles. Some a isso os 70 mil que investi no negócio de Sarah para ajudá-la a expandir. No total, foram $480.000. Meu passado, meu presente e meu futuro entregues de bom grado. E, em troca, recebi um cuspe no rosto. Eles não tinham ideia da conta que acabaram de abrir. No início, depois que vendi minha casa e lhes dei o dinheiro, tudo parecia perfeito. Daniel me abraçava com força, dizendo que eu era a melhor mãe do mundo. Sarah me chamava para almoçar, pedia minhas opiniões sobre a decoração da nova casa. Fazia questão de que eu me sentisse parte da família que eu tinha financiado. Eu me sentia útil, amada. A dor da perda da minha casa, do meu santuário com Alex, era amenizada pela alegria que via nos olhos do meu filho. Eu dizia a mim mesma que tinha feito a escolha certa. Tinha trocado tijolos e argamassa pela felicidade da minha família. Naquela época, eu acreditava que era um investimento sólido, com o maior retorno possível. O amor deles. Os primeiros meses foram repletos de jantares em família, risadas e planos para o futuro. Ashley me mostrava os desenhos dos netos, e Daniel contava sobre seu trabalho com um entusiasmo que eu não via há anos. Tudo isso é graças a você, mãe, ele dizia, e meu coração se enchia de orgulho. Eu me sentia a matriarca, a base sobre a qual eles estavam construindo suas vidas. Tudo parecia estar bem no começo. Eu ignorei os pequenos sinais, como o fato de que meu nome nunca foi mencionado quando eles falavam da casa para os amigos, ou como Sarah, sutilmente, começou a tomar todas as decisões sem me consultar. Eu dizia a mim mesma que era o jeito deles, que eu não deveria ser tão sensível. A primeira rachadura real apareceu alguns meses depois. Foi algo pequeno, quase imperceptível. Uma conversa que silenciou quando entrei na sala. Um olhar trocado entre Sarah e Ashley, que eu não soube decifrar. Na época, descartei como paranoia de uma velha solitária. Eu queria tanto que tudo estivesse bem que me recusei a ver o que estava bem na minha frente. A gratidão inicial começou a se transformar em uma espécie de tolerância educada. Eu ainda era convidada para os jantares, mas a cadeira que me ofereciam parecia cada vez mais distante do centro da mesa. A fundação que eu achava que estávamos construindo juntos começou a parecer instável, como se tivesse sido construída sobre areia, não rocha. Então as visitas começaram a diminuir. As ligações ficaram mais curtas. Tentei marcar um almoço no domingo. Quer almoçar no domingo? Perguntei a Daniel pelo telefone. A pausa do outro lado foi um pouco longa demais. Não posso, mãe. Estou ocupado. Sua voz era apressada. Que tal no sábado, então? Eu posso levar aquela sua torta favorita. Outra pausa. Sábado também não dá. Muito trabalho acumulado. Eu sabia que ele estava mentindo. O som de fundo era de crianças brincando, não de um escritório. Mas eu não o confrontei. Apenas disse: tudo bem, querido, a gente se fala. O clique da chamada encerrada soou como uma porta se fechando. Eu tentei racionalizar. Eles são jovens, têm suas próprias vidas, uma carreira para construir, filhos para criar. É natural que eles estejam ocupados. Eu me lembrava de como eu e Alex éramos quando Daniel era pequeno. Mas havia uma diferença. Nós nunca estivemos ocupados demais para os nossos pais. Mesmo assim, eu me agarrava a essa esperança frágil, acreditando que era apenas uma fase. Continuei ligando, mandando mensagens, tentando manter a conexão viva. As respostas eram sempre monossilábicas, as desculpas cada vez mais vagas. A semente da dúvida, plantada meses antes, começou a germinar no meu coração uma erva daninha fria e persistente. O tratamento frio veio em seguida, e foi Sarah quem o orquestrou.
Ela começou a atender todas as minhas ligações para o celular de Daniel. Sua voz era formal, como se eu fosse uma vendedora de telemarketing, não a avó de seus netos. Posso ver as crianças no fim de semana? Perguntei uma tarde com o coração na mão. Eles estão fazendo a lição de casa. Ela respondeu sem rodeios. A desculpa era fraca. Era uma quarta-feira. Eu posso ajudar, eu era boa em matemática. A risada dela foi curta e sem humor. Nós damos conta. Ela estava me bloqueando, construindo um muro entre mim e minha própria família. E eu não entendia o porquê. Eu me sentia confusa, perdida. Tentei conversar com Daniel sobre isso, em uma das raras ocasiões em que consegui falar diretamente com ele. Daniel, querido, sinto que Sara está um pouco distante. Aconteceu alguma coisa? Ele suspirou, um som de pura exaustão. Você está imaginando coisas, mãe. Ela só está estressada com o trabalho. Mas eu sabia que não era imaginação. Eu via nos olhos dele a mesma covardia que vi naquela mesa de jantar. Ele estava escolhendo o caminho mais fácil, o da não confrontação, mesmo que isso significasse me sacrificar. A confusão começou a se transformar em uma dor aguda, a dor de ser deliberadamente afastada. Depois veio o gaslighting. Foi a fase mais cruel. Eles começaram a negar coisas que haviam dito, a distorcer memórias, a me fazer duvidar da minha própria sanidade. Mas você prometeu que poderíamos passar o feriado juntos, eu disse a Daniel. Sua resposta foi imediata e firme. Eu nunca disse isso, mãe. Minha mente correu para a conversa. Sim, você disse. Foi no jantar, na semana passada você... Ele me interrompeu, a voz tingida de uma falsa preocupação. Você está confusa, isso nunca aconteceu. Eu insisti, minha voz tremendo um pouco. Eu me lembro claramente. Foi quando ele desferiu o golpe. Mãe, talvez você devesse procurar um médico para sua memória. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Eu, que passei 40 anos com a mente afiada como uma navalha, gerenciando números e detalhes complexos, de repente era a velha senil que não conseguia se lembrar de uma simples promessa. Eles começaram a usar isso para tudo. Acordos esquecidos, conversas negadas, eventos que nunca aconteceram. Minha confiança começou a ruir. Eu comecei a anotar as coisas em um caderno, só para ter certeza. A ansiedade se tornou uma companheira constante. Eu me olhava no espelho e me perguntava se eles estavam certos. Será que eu estava mesmo perdendo a cabeça? Era um tipo de tortura psicológica lenta e eficaz. Com a minha confiança abalada, eles passaram para a próxima fase, a pressão financeira. As perguntas começaram de forma sutil. Mãe, como estão suas finanças? Você está conseguindo administrar tudo sozinha? Então, a sugestão veio, embrulhada em falsa preocupação. Mãe, sobre a casa, disse Daniel um dia. O que tem ela? Perguntei desconfiada. Colocá-la em meu nome seria mais simples, por causa dos impostos, sabe? Meu instinto de contadora apitou. Eu não acho que isso seja... Ele me cortou. Faz sentido. Apenas pense nisso. Eu me mantive firme. Vou falar com meu advogado. A reação dele foi imediata. Por que você precisa de um advogado? Você não confia em mim? A pressão aumentou nas semanas seguintes. Os pedidos se tornaram mais insistentes. Eles me apresentaram documentos, dizendo que eram apenas formalidades. Minha suspeita, antes uma pequena chama, agora era uma fogueira. Eu me recusei a assinar qualquer coisa. Cada recusa era recebida com suspiros de frustração, com acusações de que eu estava sendo difícil e desconfiada. Eles não entendiam que minha vida inteira foi construída sobre a premissa de que a confiança é boa, mas a documentação é melhor. Eu estava em alerta máximo. A névoa da confusão do gaslighting estava se dissipando, substituída pela clareza gelada da suspeita. Eles não queriam me ajudar, eles queriam algo de mim. A exclusão pública foi o que quebrou meu coração. Era o aniversário do meu neto, e eles deram uma grande festa no jardim. Eu não fui convidada. Descobri no dia seguinte, ao ver as fotos que Ashley postou nas redes sociais. Lá estava minha família, sorrindo, celebrando, como se eu não existisse. Amigos e vizinhos curtiram e comentaram. A humilhação foi profunda. Eu podia imaginar as perguntas. Onde está sua mãe? E eu já sabia a resposta que eles dariam, a mentira educada. Ah, ela não estava se sentindo bem. Mas eu estava bem. Eu estava em casa, sozinha, esperando por um telefonema que nunca veio. Quando finalmente consegui falar com Daniel,
A desculpa foi tão fraca quanto eu esperava. Ah, mãe, nós achamos que você estaria cansada. Foi muita confusão. A mentira era tão transparente que chegava a ser um insulto. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. A dor ainda estava lá, mas estava sendo coberta por uma camada de gelo. A tristeza estava se transformando em outra coisa, algo mais duro, mais afiado. Eu comecei a ver o padrão, a conectar os pontos. A distância, o tratamento frio, o gaslighting, a pressão financeira e agora a exclusão. Não eram incidentes isolados, era um plano, e eu estava começando a entendê-lo. O ponto de inflexão final foi o relógio de Alex. Ele ficava na minha mesa de cabeceira, um lembrete constante do nosso amor. Depois de uma visita rápida e inesperada de Ashley, que veio só para pegar um livro emprestado, eu notei que ele havia sumido. Eu procurei por toda parte, com um pânico crescente. Quando liguei para perguntar, a resposta dela foi gélida. Que estranho, Morgan. Você tem certeza de onde o deixou? Sua memória não anda muito boa ultimamente. A sugestão de que eu o havia perdido, que a culpa era da minha mente falha, foi o último insulto. Aquilo não era sobre dinheiro, era uma violação. Eles não roubaram apenas um objeto, eles roubaram um pedaço da minha alma. A raiva que senti era fria e silenciosa. Foi essa raiva que me deu o foco. Usei minhas habilidades, que estavam adormecidas, mas não mortas. Comecei com um investimento de $70.000 que fiz na empresa de Sarah. Sob o pretexto de uma auditoria de rotina de investidor, algo que meu contrato me permitia, contratei discretamente um auditor forense. O que ele encontrou foi pior do que eu imaginava. Ele não encontrou apenas desvio de dinheiro para contas pessoais. Ele encontrou e-mails trocados entre Sarah e Ashley. Eles discutiam abertamente seu plano. Havia um rascunho de uma petição legal, preparada por um advogado duvidoso para me declarar mentalmente incompetente e assumir o controle total de todos os meus bens. Eu li as palavras na tela do computador. A velha está muito confusa para revidar. Assim que tivermos a tutela, a casa e o resto do dinheiro são nossos. Naquele momento, tudo se encaixou. A dor desapareceu. A tristeza evaporou. O que restou foi uma clareza absoluta, cristalina. Não havia mais espaço para dúvidas ou esperança. Eles não eram apenas ingratos, eram predadores. E eu era a presa. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles subestimaram a presa. Minhas mãos estavam firmes no teclado. Minha mente, antes atormentada pela dúvida, agora estava afiada. Foi quando eu soube. Eu não iria apenas me defender. Eu iria contra-atacar. Alguns dias depois, o telefone tocou. Era Daniel, a voz cheia de uma doçura falsa que agora me causava náuseas. Mãe, eu sinto muito por termos estado tão distantes. Eu respondi com um tom neutro. Está tudo bem. Ele continuou, seguindo o roteiro que, eu agora sabia, Sarah havia escrito. Nós queremos consertar as coisas. Queremos que você venha jantar conosco no sábado, para fazer as pazes. Eu sabia o que aquilo significava. Era a armadilha final. A tentativa de me fazer baixar a guarda para que eu finalmente assinasse os papéis. Como? Perguntei jogando o jogo. Primeiro, venha jantar. Mas antes, você poderia assinar estes papéis de rotina que meu advogado preparou? Eu sorri para o telefone. Eles não tinham ideia. Claro, querido, eu disse, minha voz soando calma e talvez um pouco frágil. Eu adoraria ir jantar. E foi assim que acabamos naquela mesa. Eles, acreditando que estavam a um passo de conseguir tudo. Eu, sabendo que o plano deles estava prestes a colidir com o meu. Cada sorriso falso, cada palavra gentil que eles me dirigiram naquela noite era parte da encenação deles. Mas a minha calma, a minha compostura, era parte da minha. E isso os levou àquele momento, quando a arrogância de Sarah transbordou e ela cuspiu no meu prato, proferindo aquelas palavras que selaram seu destino. A raiva que senti ao descobrir o relógio roubado foi o catalisador. Usei minhas habilidades, que estavam adormecidas, mas não mortas. Contratei discretamente um auditor forense, usando meu direito contratual como investidora na empresa de Sarah. O relatório chegou em um arquivo criptografado uma semana depois. Abriu e meu mundo, que já estava inclinado, virou de cabeça para baixo. Lá estava, em preto e branco,
a transferência de $70.000 do meu investimento para uma conta offshore em nome de Sarah. A data da transferência era de apenas 48 horas após eu ter assinado o cheque. O dinheiro nunca tocou as contas da empresa. Foi um roubo direto, frio e calculado desde o primeiro segundo. Mas não era só o dinheiro. Rolei a tela para baixo, passando pelas planilhas e extratos bancários. Havia mais. Uma cópia de uma declaração de doação supostamente assinada por mim, perdoando a dívida. A assinatura era uma falsificação grosseira, uma imitação trêmula da minha caligrafia. E então, o golpe final. Os anexos de e-mail. Dezenas de mensagens trocadas entre Sarah e Ashley. Elas discutiam abertamente como usar minhas falhas de memória para me internar, como o advogado delas estava preparando a petição para me declarar incompetente, como elas dividiriam meus bens depois que tivessem o controle. As palavras delas eram cruéis, desdenhosas, cheias de uma ganância que me deixou sem ar. A traição era total. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes enquanto eu lia cada palavra. Minha respiração, que antes estava presa no peito, tornou-se lenta e regular. O choque e a dor que senti por meses se cristalizaram em algo diferente. Era uma clareza gelada, uma calma assustadora. A mente da contadora, a mulher que passou 40 anos encontrando a verdade nos números, assumiu o controle. O nevoeiro da confusão e da dúvida se dissipou, revelando o campo de batalha com uma nitidez absoluta. Eles tinham declarado guerra, pensando que eu era uma nação indefesa. Eles não sabiam que eu tinha um arsenal escondido. Cada peça do quebra-cabeça se encaixou. O tabuleiro estava montado, e agora eu via todos os movimentos deles. Passei as 2 horas seguintes trabalhando com uma eficiência metódica. Imprimi cada página do relatório, cada e-mail, cada extrato bancário. Fiz 3 conjuntos completos de cópias. Um conjunto foi para um cofre no meu banco. O segundo foi digitalizado e enviado para um armazenamento em nuvem seguro, com a senha confiada a uma única pessoa de fora da família. O terceiro conjunto, o original, eu guardei comigo. Cada passo era deliberado, preciso. Eles me viam como uma velhinha esquecida, frágil e emocional. Eles se esqueceram com o que eu trabalhava. Eles se esqueceram que a minha vida inteira foi dedicada a garantir que cada centavo fosse contabilizado. E a dívida deles era enorme. Com as provas organizadas à minha frente, a tapeçaria da traição deles tornou-se horrivelmente clara. Cada visita cancelada, cada palavra de gaslighting, cada pressão para assinar papéis. Não eram atos aleatórios de crueldade. Eram movimentos calculados em um jogo que eles vinham jogando há mais de 1 ano. A exclusão da festa, o roubo do relógio, a falsa preocupação com a minha memória. Tudo fazia parte de um plano para me isolar, me desestabilizar e me desacreditar. Eles estavam construindo um caso contra mim, tijolo por tijolo, para que, quando dessem o golpe final, ninguém acreditasse na velha senil. A premeditação era o que mais me chocava. A extensão do plano era de tirar o fôlego. Os e-mails mostravam que eles haviam contatado um advogado antiético meses atrás. Discutiram como usar minhas falhas de memória em tribunal. Até Daniel, meu próprio filho, estava ciente, copiado em e-mails, onde eles discutiam gerenciar a herança da mamãe mais cedo. Aquilo doeu, mas a dor foi rapidamente substituída por uma resolução de aço. Eles não estavam apenas sendo ingratos, eles eram predadores, e eles me viam como presa. Eles viam minha gentileza como fraqueza, meu amor como uma oportunidade. Eles tinham cometido um erro de cálculo fatal. Eles confundiram minha paciência com passividade. Eles não podiam estar mais enganados. Sentei-me em silêncio na minha pequena sala de estar. O zumbido da geladeira era o único som. Eu tinha uma escolha. Poderia confrontá-los, chorar, gritar, ou poderia fazer o que Alex sempre me ensinou a fazer. Poderia lutar de forma inteligente. Eu não seria uma vítima. Eu seria a consequência. E foi então que me lembrei. A caixa de metal no fundo do meu armário. A caixa de Alex com os documentos importantes. Abria. Lá dentro, sob apólices de seguro antigas, estava um envelope grosso com o nome do nosso advogado de família, Sr. Davis. Dentro, o contrato original de empréstimo para a empresa de Sarah. Um documento que eu havia esquecido completamente.
Eu o li e o ar saiu dos meus pulmões. O investimento de $70.000 não era um ato isolado. Era a parcela final de uma série de empréstimos totalizando mais de $500.000 ao longo dos anos. E lá estava, a cláusula que Alex insistiu em colocar, a pílula de veneno. Qualquer tentativa comprovada de fraude, inadimplência deliberada ou ação legal contra a credora, eu acionaria a transferência imediata de 100% das ações da empresa que foram dadas como garantia para o meu nome. A empresa que, legalmente, era dona da casa onde eles moravam. Eles não eram donos da casa. A empresa de Sarah era. E eu estava prestes a me tornar a dona da empresa. O poder na sala mudou. Não era mais sobre recuperar meu dinheiro. Era sobre possuir tudo. Eles não tinham ideia do que eu tinha. Alex me ensinou. Construa suas fundações em rocha, não em areia. Esta era a rocha. Esta era a fundação inabalável que ele me deixou. Aquele contrato era a minha fortaleza. Minha dor se transformou em poder. Minha vulnerabilidade se transformou em uma vantagem esmagadora. Eles pensavam que estavam jogando xadrez, mas eu estava prestes a virar o tabuleiro. Lembrei-me do que Alex sempre dizia sobre negócios e sobre a vida. Pense sempre 3 lances à frente. Naquele momento, eu decidi que pensaria 5. Peguei o telefone. Disquei um número de memória. Sr. Davis, aqui é Morgan. Preciso da sua ajuda. Do outro lado da linha, a voz calma e familiar respondeu. Morgan, que bom ouvir você. O que aconteceu? Eu respirei fundo, mantendo a voz firme e profissional, a voz que eu usava nas reuniões de diretoria. Minha família está tentando roubar tudo de mim, e eu tenho as provas. Houve uma pausa curta, e então o tom dele mudou, tornando-se sério. Estarei no meu escritório em 1 hora. Traga tudo. Aquela foi a primeira vez em 1 ano que senti que não estava mais sozinha. No dia seguinte, eu estava em seu escritório. Coloquei a pilha de documentos na sua mesa de mogno. Ele leu em silêncio por 20 minutos, o rosto impassível. Quando terminou, tirou os óculos e olhou para mim, os olhos cheios de uma indignação fria. Isto não é apenas errado, Morgan. Isto é fraude, falsificação, conspiração. Eu assenti. Eu sei. Ele continuou, a voz firme como aço. Eles podem ir para a prisão por isto, por um bom tempo. Minha resposta foi imediata, sem uma gota de hesitação. Ótimo. Eu não queria vingança. Eu queria justiça. E a justiça, às vezes, exige consequências severas. Discutimos a estratégia. Ele me apresentou as opções. Um acordo civil, uma carta de advertência para assustá-los. Eu o interrompi. Não estamos fazendo um acordo, Sr. Davis. Não estamos enviando avisos. Olhei diretamente para ele. Estamos prestando queixa. Quero que a cláusula do contrato seja executada imediatamente e quero que as autoridades sejam notificadas sobre a fraude, o roubo e a conspiração. Ele me olhou por um longo momento e então um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Entendido. Gosto do seu estilo, Morgan. Sempre gostei. Vamos começar a preparar a papelada. A ajuda profissional estava garantida. Voltei para meu apartamento e para a minha persona de uma senhora frágil e confusa. Quando Daniel ligou para confirmar o jantar, minha voz tremeu um pouco, de propósito. Sim, querido, eu estarei lá. Precisamos mesmo conversar. Ele soou aliviado, condescendente. Claro, mãe. Tudo vai ficar bem. Eles acreditavam que estavam me encurralando para a assinatura final dos papéis que me tirariam tudo. Eles achavam que sua falsa reconciliação era a jogada final. Mal sabiam eles que era o começo do fim deles, não do meu. Eles estavam tão cegos pela própria arrogância que não conseguiam ver o abismo à sua frente. A armadilha estava sendo montada com uma precisão silenciosa. O Sr. Davis preparava a papelada para a transferência de ações, a notificação de despejo e a queixa-crime formal. Ele estava em contato com o gabinete do promotor distrital, que estava muito interessado no caso de abuso financeiro de idosos. Tudo estava se movendo nos bastidores, enquanto na superfície eu era apenas uma mãe solitária indo para um jantar de reconciliação. Cada telefonema que eu fazia, cada documento que eu assinava com o Sr. Davis era um prego a mais no caixão que eles mesmos haviam construído. Eles pensavam que tinham ganhado, e eu os deixei pensar assim. Na noite do jantar, eu estava pronta. O plano estava finalizado. Cada peça estava em seu lugar.
Enquanto me vestia, olhei para o meu reflexo no espelho. Vi a mulher que Alex amava, a contadora que construiu uma carreira baseada na precisão, a mãe que sacrificou tudo, e vi a força que sempre esteve lá, enterrada sob o luto e a dor. Lembrei-me do conselho de Alex. 3 lances à frente. Eu estava pensando 5. Eles me veriam como uma ovelha indo para o abate. Não veriam o pastor, os cães e a cerca elétrica esperando por eles. A armadilha estava montada. Agora, eu só precisava que eles entrassem nela com a própria arrogância. A manhã seguinte ao jantar, amanheceu clara e ensolarada, uma ironia cruel que eles não podiam apreciar. Eu cheguei às 9 em ponto, não sozinha. Ao meu lado estava o senhor Davis e atrás de nós, 2 carros da polícia pararam silenciosamente no meio-fio. Sarah abriu a porta com uma xícara de café na mão, um sorriso presunçoso ainda pairando em seus lábios da noite anterior. Quando ela me viu, seu sorriso vacilou. Quando ela viu os uniformes atrás de mim, ele desapareceu completamente. "O que está acontecendo?" Ela gaguejou, a voz de repente fraca. Daniel e Ashley apareceram atrás dela, a confusão se transformando em pânico em seus rostos. "Quem são eles?" perguntou Daniel, olhando para os oficiais. Um dos policiais deu um passo à frente, a voz calma e firme. "Sarah, Ashley, precisamos que venham conosco." O Sr. Davis entregou a Sarah a primeira pasta de documentos. "Esta é a execução da garantia do contrato de empréstimo. Devido à fraude comprovada, a propriedade total da sua empresa e de todos os seus ativos, incluindo esta casa, foi transferida para a Sra. Morgan." Os olhos de Sarah saltaram dos papéis para o meu rosto, cheios de descrença. "Você não pode fazer isso!" ela gritou. Eu peguei a segunda pasta, a que continha a ordem de despejo, e a estendi para ela. Minha voz era um sussurro calmo, mas cortou o ar como vidro. "Na verdade, eu posso. E eu fiz." Olhei diretamente nos olhos dela, o mesmo desprezo que ela me mostrou agora refletido de volta. "Parece que é isso que você merece." A cor sumiu de seu rosto. Suas mãos começaram a tremer violentamente, e a xícara de café caiu, estilhaçando-se no chão. Eles receberam exatamente o que mereciam. Sarah e Ashley foram presas ali mesmo, acusadas de fraude, falsificação e abuso financeiro de idosos, sentenciadas mais tarde a 5 anos de prisão cada uma. Daniel, por sua cumplicidade covarde, recebeu liberdade condicional e serviço comunitário. As contas bancárias deles foram congeladas naquela mesma manhã. A casa, que nunca foi realmente deles, foi liquidada para cobrir as dívidas e o dinheiro que me roubaram. A notícia das prisões se espalhou como fogo pela nossa comunidade e família, destruindo a reputação que eles tanto valorizavam. Enquanto os policiais colocavam as algemas em Sarah, ela desabou no chão, soluçando incontrolavelmente. Daniel ficou parado, catatônico, o rosto em branco com o choque da ruína total. Eles não perderam apenas o dinheiro. Perderam a liberdade, o futuro e a si mesmos. Eu não senti um pingo de pena. Meses se passaram. Hoje, moro em um apartamento tranquilo, com vista para um parque. É menor do que a minha antiga casa com Alex, mas cada centímetro dele é meu, pago com meu próprio dinheiro. Um fundo de emergência que Alex e eu criamos e que eles nunca souberam que existia. Ouvi dizer que Daniel e Ashley se divorciaram. Ele mora em um quarto alugado e ela voltou a morar com os pais depois que Sarah saiu da prisão em liberdade condicional antecipada, falida e quebrada. Em meu pulso, eu uso o relógio de Alex. O leve peso dele é um conforto. O tic-tac constante não soa mais como luto ou tempo perdido. Agora, soa como o ritmo constante da minha própria vida, recuperada e sob meu controle. É o som da paz. Eu me sento perto da janela agora, sentindo o sol da tarde em meu rosto. O ar parece mais leve aqui. Aprendi que a dignidade não é algo que se possa dar ou tirar. É algo que você defende. A força nem sempre grita. Às vezes, ela planeja em silêncio. A justiça pode ser lenta, mas ela chega. Não me arrependo de nada. Eu durmo profundamente todas as noites. Às vezes, eu olho para a foto de Alex na minha estante. Eu fiz o que você me ensinou. Eu sussurro para ele. Construí minhas fundações em rocha. Pensei 3 lances à frente. Eu venci. Meu tempo é meu novamente, e cada segundo é precioso.
Se esta história te comoveu, escreva justiça nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. A paz, afinal, é a maior riqueza.